Então, estabelecido o local onde nós vamos construir a esterqueira, já estabelecemos, já vimos ventos predominantes na região, já vimos que nós temos alguns parâmetros a seguir, onde altura e largura deve-se observar altura e largura máximo. O próximo passo é nós estabelecermos, afinal de contas, se é uma estrutura em forma de paralelepípedo, nós temos que saber qual é o volume dessa esterqueira. E nós estamos trabalhando com uma sugestão ao produtor rural, e quando a gente pensa em como calcular o volume de um paralelepípedo, é como se nós pensássemos em como calcular o volume de uma sala. Então, não sei se vocês estão vendo esse vídeo antes ou depois de desinfecção, mas quando a gente fala no uso de formaldeído para desinfecção de ambientes, a gente comenta, né, como calcular o volume de um ambiente. E aqui é o mesmo raciocínio. É como se fôssemos pensar num tanque em forma de paralelepípedo, sei lá, para produção de peixes, né, produção de peixes, de alevinos. Ou um aquário onde nós temos que fazer um tratamento dos alevinos antes de ser levado ao tanque definitivo. E se nós pensarmos a estrutura retangular que nós vamos fazer, a estrutura em forma de paralelepípedo, que é a esterqueira, é muito semelhante a qualquer material que a gente consiga ter material técnico, né, lá do ensino médio, como calcular volume de estruturas geométricas. Então, é um paralelepípedo, e aí eu coloco, né, que qualquer semelhança com um aquário, por exemplo, não é mera coincidência, é exatamente isso que nós precisamos. E para calcular o volume, então, dessas figuras geométricas, nós temos que pensar que nós temos que utilizar três parâmetros. Afinal de contas, volume é sempre dado em metros cúbicos, né, uns centímetros cúbicos. Então, para calcular o volume de um paralelepípedo, nós precisamos das medidas de um lado, das medidas do outro lado e da altura. Ou do comprimento, né, ou da largura, da profundidade e da altura. Então, ou de um lado, vezes outro lado, vezes outro lado. Então, sempre lembrando que é metro cúbico, pessoal. Se vocês vão colocar o piso, o fundo e a altura da parede, o parâmetro que vocês quiserem. Lembrando, né, que para calcular qualquer volume de paralelepípedo é um lado vezes outro lado vezes outro lado. Ou seja, um lado vezes outro lado vezes a altura, se nós formos pensar na parte prática da composteira. Alguns manuais mais antigos, como eu disse para vocês, ainda sou da época que se utilizava livros, né, para nos informarmos. Existia o manual de fórmulas técnicas do Jake, que justamente trazia todos os parâmetros que a gente precisa, seja para volume, seja para área. Então, de qualquer figura geométrica que a gente pensar, esse material ele contemplava. E hoje nós temos a internet, então só para a gente ter uma ideia, essa figura aqui eu tirei, né, justamente do site do Brasil Escola. Então são sites que são confiáveis para nós usarmos a informação. Bom, então vimos que para calcular o volume de um paralelepípedo, eu preciso da largura, da profundidade e da altura. Ou de um lado vezes outro lado vezes outro lado. O que corresponde a multiplicar A vezes B vezes C. Bom, isso até aqui, né, essa inferência aí corresponde basicamente à matemática. Agora vamos voltar como é que nós vamos utilizar isso na nossa prática para oferecer ao produtor rural um local justamente para a degradação das fezes. E eu coloquei aqui um termo bem popular. Se nós estivéssemos olhando de cima, ou seja, se nós conseguíssemos fazer aqui usando como se fosse usando um drone e tirando o telhado, nós teríamos basicamente isso aqui, né? Uma largura aqui, uma profundidade aqui e uma altura. Então, a altura a gente já sabe que foi dado lá, que é no máximo 1,5 m, por parâmetros que nós já estabelecemos. Facilidade de carregamento, altura ideal para sofrer um processo de oxigenação. E vimos também, né, que um dos lados tem que ter 3 metros. Então, o máximo que nós podemos atribuir de profundidade seria 3 metros, uma vez que a largura vai ser variável, em função da quantidade de fezes. Então, 1,5 m é um parâmetro que eu já tenho, 3 metros é outro parâmetro que eu tenho. Então, para manter a estrutura coesa e para facilitar ainda a oxigenação que vai acontecer ao longo do processo. E aí nós temos uma medida ainda que falta, para termos, né, o cálculo do paralelepípedo. E justamente essa medida que está faltando, nós podemos falar aqui em largura ou na frente da esterqueira, é a medida que vai ser variável. Ela vai ser variável em função da quantidade de fezes que são produzidas ou do volume de fezes que são produzidas. Então a gente viu que esse volume vai ser variável, uma vez que a quantidade de animais é variável. Nós podemos estabelecer que o tempo vai ser fixo em 90 dias. Nós podemos estabelecer, né, vários parâmetros. Por exemplo, que a altura vai ser 1,5 m,
que nós vai ter no máximo 3 metros de profundidade. Mas aí nós temos que ter outro fator variável, que vai ser em função da quantidade de animais, a medida vai ter que ser elástica, e essa medida é justamente o que nós vamos calcular para cada propriedade rural. Claro, como disse para você, eu sou velho, calcula para cada propriedade rural, né? Calcula a propriedade rural uma vez. A gente coloca uma formulazinha nos programas, né? Nas planilhas de cálculo, estilo Excel, e a partir dali, depois é só entrar com o dado número de animais e ela pode calcular o resto para nós. O que nós temos de dados até agora? Então, uma altura que nós definimos como ideal, uma profundidade, ou um lado que a gente definiu como ideal, que a quantidade de fezes, no torno de 90 dias, já está calculada, e nós precisamos calcular uma medida, e essa medida é justamente a largura, ou um lado ainda que falta. E aí o que nós temos? Nós temos, né, que para calcular o lado, a medida do lado, essa distância que está faltando, ela é dada em metros. E o que nós temos de dados até o momento? Nós temos em quilos. Então nós temos que transformar esses 10.800 quilos de fezes em metros cúbicos, uma vez que a esterqueira é dada, né, o volume da esterqueira é dado em metros cúbicos. E uma das formas de nós chegar na medida que está faltando é justamente, né, calcular um lado vezes outro lado vezes outro lado. Então, partindo da informação dos 10.800 quilos de fezes, nós temos que fazer uma conversão para metros cúbicos. Como é que se faz essa conversão para metros cúbicos? É apenas nós termos conhecimento, aqui de novo é um valor fixo, de que a densidade das fezes, da urina, dos restos de cama que vão acompanhar muitas vezes o nosso material, ele corresponde a cerca de 650 quilos por metros cúbicos. Então, eu sei que 1 quilo de fezes ocupa 600, né, ou 1 metro cúbico de fezes, ou 1 quilo de fezes ocupa 650 metros cúbicos. Então, essa conversão que nós vamos fazer vai ser nada mais, nada menos que dividir os meus 10.800 quilos por 650 quilos por metros cúbicos. Se nós formos pensar lá da matemática, né, 10.800 quilos e 650 quilos por metro cúbico, nós vamos cortar o quilo e vamos ficar com o resultado em metros cúbicos. Quando fizemos essa conversão, então, né, nós chegamos à seguinte conclusão. Os 10.800 quilos de fezes vão ocupar um volume de 16,615 metros cúbicos. Lembrando, pessoal, nós estamos trabalhando com um produtor rural, nós estamos trabalhando muitas vezes com um pedreiro, uma pessoa que vai fazer uma construção, e aí nós não precisamos estar com esses dados tão específicos. Olha, vai ter 16,615 metros cúbicos a nossa esterqueira. Por quê? Porque vai haver uma pequena variação na quantidade de fezes produzidas por dia, e nós podemos fazer então um arredondamento para facilitar os nossos cálculos. O que eu sei então? Eu sei que a minha esterqueira ela vai ter uma altura de 1,5 m, vai ter uma profundidade de 3 metros, e eu preciso calcular uma medida ainda que é que está faltando para mim. Para calcular essa medida, eu utilizo uma fórmula que leva em conta um lado vezes outro lado vezes a altura, e eu já tenho um parâmetro que é 16,615 metros cúbicos. Então, metros vezes metros, falta ainda uma medida em metros. Então, metro vezes metro dá metro quadrado. Qual a medida que eu falto? Eu vou ter metros cúbicos e vou ter então a unidade. Então, agora está batendo. O que eu tenho aqui de dados permite, né, que eu possa calcular tranquilamente a minha esterqueira. Então, as dimensões da esterqueira, que era o que estava faltando para nós estabelecemos que o volume pode ser dado de um comportamento semelhante a um paralelepípedo, onde nós calcularíamos, né, o volume dado por altura, por profundidade e por largura, ou por um lado vezes outro lado vezes outro lado. O que eu já tenho de informações de dados? Eu já tenho o volume, já tenho um lado e já tenho o outro lado. Então vamos lá. O volume eu calculei e me deu 16,61. A altura eu já tenho de informação que é de no máximo 1,5 m por N motivos. A profundidade, né, é o que eu quero calcular. E justamente, né, a profundidade eu tenho e um lado, a frente, é o que eu quero calcular. Na verdade, pessoal, eu tenho volume e eu preciso calcular um lado vezes outro lado vezes outro lado. Fazendo uma substituição, um arredondamento, em vez de 16,61, vamos a 17. Vamos arredondar para 17 para facilitar os cálculos. Então, 17 equivalendo ao volume,
a altura 1,5 m, um lado 1,5 m, o outro lado que eu quero calcular e a profundidade 3. Então, um lado vezes outro lado, igual a 17. Utilizando os dados, né, matemáticos, então a gente vai pegar, vai fazer a nossa conta. 17 é igual a 1,5 vezes b vezes 3, então 17 é igual a 4,5b, 4,5b é igual a 17. Fizemos e chegamos à conclusão que o nosso resultado deu 3,77. Então, o lado que eu estava calculando, a medida que faltava, equivale a 3,77 metros, ou foi calculado em 3,77 metros. De novo, né, podemos tranquilamente fazer um arredondamento e dizer que 3,77 na verdade corresponde, né, ou arredondando, fica 4, o que é bastante razoável de pedir para uma pessoa fazer a construção, ou nós mesmos, né, fazermos a construção. Em vez de pegar o metro e estabelecer 3,77 metros, nós estabelecemos 4, que fica muito mais fácil, né, de fazer o nosso trabalho. Então, agora eu sei que a esterqueira que eu vou construir para acomodar 16,6 ou 17 metros cúbicos de fezes, que por sua vez equivale a uma quantidade, né, em quilos bastante grande, né, quase 11 toneladas, ela tem que ter 1,5 m por uma questão construtiva de facilitar carregamento, uma profundidade de 3 metros. Quando a gente fala profundidade, pessoal, é um lado dela, né? Ela tem que ter 3 metros de um lado para haver o processo de degradação e para não ter perigo de desmoronamento. E aí a medida que falta aqui vai ser 4 metros. Então a minha esterqueira vai ter 4 metros de um lado, 3 metros de outro e uma altura de no máximo 1,5 m. Medida que falta então era os 4 metros. Para quem, né, se perdeu, está mais ou menos grifado aqui. Então o que nós fizemos até agora? Nós saímos de uma informação que o produtor rural trouxe para nós. Essa informação era visando incentivada por aspectos higiênicos da propriedade. Utilizamos outra informação, que é o tempo de decomposição, que vai ser um valor que vai variar de 60 a 90 dias, e na nossa região a gente usa 90 dias. E partimos de um dado que é a quantidade de fezes produzidas por vaca a partir de uma tabela, a partir de estudos, que estabelecemos para o nosso efeito de cálculo aqui uma realidade de semi-estabulação. E aí, consequentemente, uma produção de 10 a 15 quilos e trabalhamos com 10 quilos de fezes por dia. Utilizamos também uma informação de aspectos construtivos, onde um lado da esterqueira deve ter no máximo 3 metros, a altura deve ser de no máximo 1,5 m, e chegamos, ou precisamos calcular o outro valor, que era, né, o outro dado, o outro lado que a gente precisava, e chegamos a essa informação de 4 metros, a partir da informação prévia do volume de fezes produzidas e dos outros parâmetros construtivos que nós estabelecemos. Então, esses são os pontos que nós utilizamos quando pensamos em fazer a construção de uma esterqueira sólida. E aí, né, para aquele produtor rural que tem 12 vacas mantidas no sistema de semi-estabulação e que está interessado em melhorar as condições da produção leiteira ou aumentar ou tecnificar um pouco mais a sua produção, ele vai precisar fazer uma esterqueira sólida que tenha como medidas um lado de 3 metros, outro lado de 4 metros e uma altura de 1,5 metros. E aí no próximo vídeo nós continuamos discutindo os demais, né, parâmetros, os demais cuidados para a construção da esterqueira sólida.